O Papo de Prateleira está de volta aqui na rua, aqui em São Paulo, capital, durante o Congresso, 14º Congresso, promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Eu estou aqui ao lado do professor da ISPM, a Escola de Propaganda, Escola Superior de Propaganda e Marketing, super conhecida no Brasil, o Paulo César Rovai, que vai falar para a gente de um trabalho super bacana que foi feito, que é um trabalho com uma pesquisa sobre o quê? Sobre como a sociedade enxerga a atividade do agronegócio. Obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira. Paulo. Te agradeço. Fala uma coisa, como é que está essa percepção de maneira geral? Tá boa, tá ruim, tá mais ou menos? Olha, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa que foi feita ao longo de 10 meses, um trabalho de uma construção. Mais de 4 mil, né? Foram mais de 4.200 respostas online. E é assim, o que a gente apresentou hoje aqui é um resumo. Sim. E nesse resumo eu falei de 3 coisas. Uma informação positiva, sim, uma informação que a gente precisa tomar cuidado, um alerta e uma oportunidade. A informação positiva é que uma das primeiras perguntas que a gente faz nessa pesquisa é uma pergunta que a gente chama de aberta. Qual é a palavra que primeiro vem à sua cabeça quando você pensa no agronegócio? E as 10 principais palavras, que representaram 40% dessa amostra de 4.215 pessoas, ela é positiva, né? Ou no mínimo neutra. Alimentos e plantação representaram 18% dessas menções. A 10ª palavra, que é soja, 54 menções em 4.215. Então, qualquer coisa que venha a partir daí teve muito menos menções. Além da informação de que as palavras tendem ao positivo ou no mínimo neutro, as palavras negativas que muitas vezes são associadas ao negócio, então, não apareceram. O mosaico está bacana, a primeira parte, o olhar positivo está bacana. Isso, tende mais ao positivo, porque essa pesquisa teve uma fase qualitativa que a gente entrevistou 38 pessoas e dava a impressão de tender mais ao equilíbrio, quer dizer, mais equilibrado estar negativo e positivo. Agora, o alerta é que 4.215 entrevistas, seguindo uma bateria de perguntas grande, nos permitiu gerar, através de softwares estatísticos, 3 segmentos distintos de pessoas. Então, 43% é favorável ao agronegócio, 33% tende ao desfavorável e 24% está neutro. Ele pode pender para um lado ou para o outro. Então, esse é o sinal de alerta. Tem 33% de pessoas que tenderão a ser desfavoráveis ao agronegócio. Então, elas são pessoas que não têm intenção de recomendar o agronegócio, não têm intenção de trabalhar no agronegócio, poderiam eventualmente até boicotar o agronegócio. E essas pessoas, elas são na faixa de 15 a 29 anos. Né? Existem pessoas no que tende ao favorável também nessa faixa. Então, são grupos distintos. Mais uma coisa importante é que alguém jovem é o seu consumidor do futuro. Então, o momento do agro se comunicar e contar suas histórias é quando ele tem um grupo de pessoas que tende ao favorável maior e um grupo neutro também que pode ir para um lado para o outro, e você o influencie para ir para o positivo. Perfeito. Essa faixa, você falou da faixa de 15 a 29 anos, né? A faixa etária, né? Isso. Ali de 15 a 20, teve alguma qual é a motivação deles para ver de maneira desfavorável a atividade? Você tem pessoas nessa faixa de idade que veem de maneira desfavorável e pessoas que estão também na mesma faixa etária e que veem de maneira favorável. Ok. Então, vai muito das percepções, as crenças que as pessoas constroem. Então, por isso que esse projeto chama Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. Mas um ponto que influencia muito aí na resposta à sua pergunta, que a gente viu, que a gente chama de 2 distâncias. A distância física e a distância social do agronegócio. A distância física é quão perto ou longe você está de uma área de produção de agronegócio. Quanto mais perto, a percepção tenderá a ser melhor. Da mesma forma, a distância social é se você tem familiares ou amigos trabalhando ou morando em regiões de agronegócio. Isso influencia também bastante. Né? Essas pessoas que estão no grupo desfavorável, eles têm esse envolvimento menor. Né? Eles estão mais em áreas urbanas, né? Estão mais distantes do agronegócio e também não têm familiares, na sua grande maioria, não têm familiares que estão trabalhando ou morando em regiões de agronegócio. Perfeito. Você, professor, fez parte de um painel interessante, que assim como a sua apresentação, foi feita antes da apresentação de um resultado sobre o perfil do produtor.
E um dos dados que está lá é que o produtor rural está ficando mais jovem na média. Isso por causa até da sucessão dentro da fazenda, né? O pai passando para o filho, passando para o neto, essa coisa. Esse jovem que está conectado, cada vez muito conectado, como também a mesma pesquisa diz, tem uma idade menor e está bem conectado na internet. Isso ajuda a conquistar essa faixa aí que vocês detectaram como problemática? Assim, a gente na pesquisa não fez julgamentos de valor sobre uma percepção ou outra. Não legitimou uma deslegitimando outra. A gente precisa entender por que tem essas percepções, né? Mas certamente isso que você falou dessas pessoas que são jovens e que estão na atividade e que vêm de família que já trabalhava no agronegócio, a tradição que nessa apresentação o Marcelo Claudino mostrou como a tradição de ir para a família. É até motivo de orgulho, motivo de orgulho e tudo mais. Eles sim podem influenciar de maneira positiva, porque mostram o trabalho. Uma das coisas que apareceu, que a gente vai apresentar no dia 28, quando essa apresentação você citou na apresentação, né? Apresentar de maneira completa, e ela vai ser apresentada no dia 28, às 10 da manhã, presencialmente na Fundação Dom Cabral, mas transmitida pelo site do Movimento Todos a uma Só Voz. Qual? No Sabe YouTube. de qual? No YouTube. Né? É só buscar Movimento Todos a uma Só Voz. Movimento Todos a uma Só Voz no YouTube, que você vai acompanhar essa pesquisa inteira no dia 28. Que horas? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E nós identificamos quais são os atributos ou as imagens que podem contribuir para isso. Uma das principais imagens de percepção que influencia uma atitude positiva sobre o agronegócio é o setor moderno. Né? É muito interessante, hoje a gente teve aqui a abertura do Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e o Roberto Rodrigues falou num café com a BMRA. Houve uma pergunta que assim, qual será no futuro o principal item de exportação do agronegócio? Eu fiquei imaginando cultura, eu falei assim, tecnologia. É o conhecimento de produzir alimento nessa escala que nós produzimos. Então, essas imagens de modernidade contribuirão. Nesse grupo que vê de maneira desfavorável, o principal atributo percebido é o oposto, né? Não é um setor moderno, é um setor tradicional no sentido de atrasado. Usar métodos já ultrapassados. Mas o agronegócio brasileiro é um setor muito moderno, então ele pode contar essas histórias. O que está faltando para o agronegócio é contar as histórias de contar sucesso. Mais, né? Eu costumo dizer o seguinte, o grupo que às vezes é menor, mas ele é muito mais, ele vocaliza muito mais. Isso de maneira geral, quando você tem uma experiência que é negativa ou você não gosta de alguma coisa, você fala para mais gente com mais frequência. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou no site Reclame Aqui. Você já ouviu algum site Elogie Aqui? Não tem. Então, a gente é suave no beijo e é duro na pancada. E precisa, então, o agro contar suas histórias. E o momento, a oportunidade é agora, quando você tem uma maioria. Porque isso é um retrato, essa pesquisa é um retrato, é um momento. Né? Esse momento pode perder o barco. Então, contar as histórias de sucesso que o agro tem, que faz as coisas corretamente, que é a importância que tem. Orgulho aparece muito, né? Gerador de riqueza. Mas fala uma coisa, além de pesquisador, você é professor. Então vamos lá, a pesquisa está na mão do setor, né? Vamos imaginar que não o fazendeiro, mas o setor do agronegócio está com essa pesquisa na mão. O professor indicaria que conselho geral para ele, para o setor? Olha, eu indicaria primeiro falar mais as boas práticas, né? E mostrar que o setor do agronegócio brasileiro é um setor comprometido, é um setor que está entre os principais do mundo, né? Eu acho que isso está faltando, essa seria a principal recomendação que eu daria. Não sai de campo, né? Fica em campo, joga da melhor maneira. O Roberto Rodrigues, ele falou no começo da apresentação dele essa manhã, e o que a gente vê nessa questão, existe essa oportunidade, mas a oportunidade é agora, uma janela de oportunidade. Ele fala o seguinte, nós temos todas as condições para comunicar, né? Mas o troféu não está ganho, precisa ganhar esse troféu. Que legal. Precisa entrar no jogo e jogar juntos e ganhar esse troféu. Precisa mesmo, para terminar aqui esse papo prateleira, o professor estava falando a respeito dessa frase do grande ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, esse pensador, na verdade, né? Sobre a importância da tecnologia no futuro, e remeteu a um encontro que eu tive, eu vi uma frase que eu achei muito bacana, que foi colocada pelo Celso Moretti,
que é o presidente da Embrapa, que é assim, não foi o trator que fez a revolução do agronegócio brasileiro, foi o cérebro. É isso, né? A gente tem que pensar para agir da melhor maneira. Eu vou pegar um gancho aqui no que você falou da Embrapa, que nessa pesquisa a gente também perguntou qual é a primeira marca que vem à sua cabeça associada ao agronegócio. Você citou. Das 10 marcas mais lembradas, 9 estão no setor de alimentos e bebidas. Mas a Embrapa é a 6ª marca mais lembrada. Legal, isso, né? É um grande reconhecimento, que faz um trabalho sério, um trabalho de qualidade, um trabalho consistente há muitos anos. Fiquei muito contente de ver a Embrapa entre as 10 marcas mais lembradas e está em 6ª posição. E agora a gente precisa mudar uma situação que foi mostrada numa outra apresentação anterior ao do Paulo, que foi a apresentação que mostrou que é muito difícil aparecer nome de empresa do agronegócio como marca lembrada para o público em geral. Isso não é bom, né? Precisa mudar essa situação. Precisa. Né? Mas, ao outro lado, é uma oportunidade, porque não está, é um território que a gente chama de não ocupado, né? As marcas que puderem investir nessa associação, de se associar ao setor do agronegócio, vão encontrar um caminho muito positivo de crescimento. Gente, esse trabalho feito aí pelo professor Paulo, pelo pesquisador Paulo, pela ESPN, que ele acabou de demonstrar aqui de maneira rápida e vai mostrar em detalhes dia 28. Às 10 horas da manhã, na Fundação Dom Cabral presencialmente, ou através do site do Movimento do canal do Movimento Todos Amam Sua Voz no YouTube. É só se inscrever lá e acompanhar. E perfeito. E como sempre ocorre no YouTube, gente, depois que ocorrer, se por um acaso você não conseguiu ver essa maravilha de pesquisa, essa maravilha de trabalho, fica lá ad eterno no YouTube para você poder conferir. E o que é mais importante de tudo, né? Eu acho que o professor vai concordar comigo, não tenham medo de informação, de conhecimento, de procurar ver o que se passa na sua vida, no seu trabalho, porque é assim que você consegue melhorar, né? Concordo integralmente. Obrigado, professor Paulo. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Papo Prateleira de novo na rua, gente, dessa vez aqui em São Paulo, na capital, na 14ª edição do Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio. A gente aqui falando tudo sobre o quê? Sobre o que o setor precisa fazer para se comunicar melhor, para fazer um bom marketing, o marketing do alimento. Alimento de qualidade, alimento seguro e alimento sustentável. Eu volto com mais conversas com vocês. Bye, bye.